Olá, sejam bem-vindos, nono ano, à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre cinema e linguagem cinematográfica. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso intérprete Lucas aqui com a gente. Tudo bom, Lucas? Vamos nessa? Então, veremos nessa aula conhecer um pouco da história do cinema, apreciar gêneros cinematográficos, perceber principais elementos da linguagem cinematográfica. Então, hoje a gente vai viajar um pouquinho pela história do cinema. História do cinema. Um dos fenômenos tecnológicos mais impactantes de nossa história é a capacidade da captação ou captura da imagem em movimento, isto é, da apreensão de imagens dinâmicas de realidade e não estáticas, como é o caso da fotografia. Então, é uma imagem, que tem movimento, não é parada. E como será que foi essa descoberta, esse desvendar dessa imagem com movimentos? Cinetoscópio. Foi possível a partir de 1889, com a criação do cinestoscópio, aqui, a imagem, por William Dickson, assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Então, aqui se capturou esse movimento, foi o início da linguagem cinematográfica. Mas ainda não foi a primeira exibição de filmes, a gente vai ver daqui a pouquinho. Cinematógrafo. Em 1892, o francês Léon Boulle conseguiu, a partir do cinestoscópio, desenvolver o cinematógrafo, esse modelo que está aqui, que conseguiu gravar e projetar a luz. Então, passagem da imagem e da luz ali sendo rodada já. Então, essa primeira ideia de movimento. A primeira exibição de um filme de curta duração aconteceu no Salão Grand Café, em Paris, em 28 de dezembro de 1895, pelos irmãos Lumière. Foram os primeiros a trazer para a gente a imagem em movimento do filme, sendo exibido mesmo. Então, eles fizeram uma apresentação pública. Qual será esse filme? Nós vamos assistir esse filme, fiquem aí ligadinhos para a gente apreciar essa obra. Nós apreciamos agora a chegada de um trem à estação dos irmãos Lumière. E esse filme causou grande polêmica, a primeira exibição causou muita polêmica porque as pessoas na sala de cinema ficaram super assustadas. Elas saíram correndo porque elas acharam que o trem ia passar por cima delas. Parece absurdo, enfim, mas se vocês pensarem que eles nunca tinham visto essa imagem em movimento, não é absurdo. Hoje em dia nós temos o cinema 3D, que a imagem chega próximo de nós. Então, para a época, foi uma tecnologia incrível, Então, por isso, esse medo, esse pavor, e as pessoas saírem correndo de medo do trem passar por cima delas. Vamos ao nosso quiz. Quem foram os responsáveis pela primeira exibição pública de cinema em 1895? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Letra A, Irmãos Bortualdo, será? Letra B, Irmãos Lumes. Letra C, Irmãos Borges. Letra D, Irmãos Lumière. E aí, você já sabe a resposta? Preciso pensar um pouquinho mais? Então, vamos lá, um tempinho para vocês.
Vamos descobrir a resposta correta? Então, a resposta correta é a letra D. Os irmãos Lumière, foram eles que fizeram a primeira exibição do filme, né? A passagem do trem chegando na estação, que causou o rebuliço, que as pessoas ficaram com medo do trem avançar, sair da tela e avançar para cima deles ali na plateia, e por isso saíram correndo da sala de exibição do cinema. Então, gêneros cinematográficos. Então, capturando imagens e sons para fazer efeitos de comunicação, o cinema também é mídia. Desde a sua origem, que é arte e comércio, né? Tá ali ligadinhos. A indústria cinematográfica cedo se transforma em negócio lucrativo. No início do cinema, nós temos os filmes mudos. Sim, não existia fala, né? Então, toda a questão musical que estava presente no cinema era através de bandas que ficavam nas salas de exibição, fazendo os sons ao vivo, né? Na hora da apresentação. Então, para os músicos, era algo muito lucrativo, porque eles saíam correndo de uma sala de exibição para outra para poder fazer a sonoplastia, que são os sons, né, que interferem no cinema ali. Então, para dar ideia de romance, terror, mistério. Então, esses sons estavam ali presentes e essa banda fazia esse som. Mais tarde vão se surgir equipamentos, né, Movietone, Vitafone, que são equipamentos que vão dar a possibilidade de colocar o som junto com a imagem. E aí sim, nós vamos ter o som presente na sala de cinema. E claro, para os músicos isso não foi muito interessante, porque eles perderam um campo de trabalho. Porém, para o público foi muito legal, porque popularizou o cinema, deixou mais barato para que todos pudessem assistir. Então, desde o início ali, né, o cinema e o lucro estão ali presentes, trabalhando sempre juntos, né, a questão do financeiro, como também a questão da arte. Gênero cinematográfico é a forma utilizada para se distinguir os variados tipos de filme, numa classificação derivada dos estudos literários e serve como instrumento útil para análise do cinema mundial. Então, para definir, né, como vai ser esse filme, se é uma ação, se é um romance, se é um mistério, se é um terror, né, se é uma aventura, tem classificações específicas para definir, né, para que o público perceba se tem a ver com ele na hora de assistir, né? Porque se eu gosto de um filme de ação, né, talvez não vá me interessar um filme de romance. Então, se eu já sei qual é o gênero do filme, fica mais fácil na hora de eu escolher o filme para eu assistir. Normalmente utilizados para fins de categorização comercial. Podemos listar os mais conhecidos, né? Então, comédia, ação, romance, terror, ficção científica, drama, fantasia. E aí você já vai preparado para assistir aquele gênero que você prefere. Então, na classificação já vai indicar o gênero do filme, qual é a linguagem que ele vai tratar. Se vai ser um filme mais divertido, né, alegre, comédia, ou se vai ser um filme mais dramático, que tenha sofrimento, uma carga mais pesada de emoção, você já vai ter ele na classificação para você poder escolher. A função dessa divisão é tornar os filmes mais compreensíveis e familiares ao público, avisando-o previamente do que deve esperar da narrativa. Então, né, a família pode escolher junto qual o estilo de filme, né, mais adequado para a faixa etária, para o estilo da família também, e assim curtir aquele filme legal sem ter problemas, né, com a classificação, com o gênero do filme. Linguagem cinematográfica. Para a criação de um filme, muitos profissionais são envolvidos, né? Muitos mesmo. A professora colocou aqui alguns exemplos, mas tem muitas outras, né, funções que envolvem a linguagem cinematográfica. Então, alguns exemplos. Direção, né? Tem que ter a direção tanto da produção do filme, quanto também direção artística, direção geral. São vários tipos de direção dentro do cinema. Né? A produção também, editor, ator, atriz, né? Os artistas, roteirista. Então, são várias funções para a produção de um filme. Quando você assiste um filme, você tem que pensar que existe uma gama de profissionais, né, envolvidos nesse trabalho. Não apenas os atores e atrizes que estão ali representando os personagens na tela, mas a equipe técnica também, né? Então tem lá o diretor por trás para dizer o que é legal, o que ele quer, qual a linguagem, a estética que ele quer
encaminhar o filme, tem o roteirista né, que vai escrever a sequência do filme, tem o editor que vai organizar as imagens, né, recortes, enfim, é uma equipe muito grande, a gente pode falar de figurinista, né, os maquiadores, é uma produção muito grande para se criar e chegar no resultado final que para assistir o filme, né? Então tem muita gente, muito artista envolvido. Vamos ao nosso quiz 2. Quais dessas funções fazem parte da linguagem cinematográfica? Letra A, produção, escultura, roteirista. Letra B, ator, roteirista e direção. C, diretor, editor e pintor. Quais dessas funções estão presentes nas funções que a gente viu hoje aqui na aula? Um tempinho para vocês.
Vamos descobrir juntos qual é a alternativa correta? Então, a alternativa correta, a letra B, ator, roteirista e direção. Né? Não que não tenha algum escultor que possa fazer uma obra para estar presente no cenário, né, do filme, mas não é um dos profissionais que estão ali, né, sempre presentes. Né? A mesma coisa como um pintor. O pintor pode, né, pintar ali o cenário, mas também não está dentro da listagem geral. Então, o que se encaixa melhor na questão é o ator, roteirista e diretor, tá bom? Vimos nessa aula, hoje falamos sobre a origem do cinema, os gêneros cinematográficos e seus estilos e apreciamos o primeiro filme exibido, A Chegada de um Trem na Estação, dos irmãos Lumière, em 1895. Então, nós apreciamos a linguagem do cinema. Falamos que ela iniciou muda, né, sem som, porque não tinha como colocar o som junto com a imagem. Né? Depois que se inventaram aparelhos como Movietone, né, Vitafone, que foi surgindo a possibilidade do som estar presente. No início ainda, o som estava presente junto com um disco que girava em sincronia. Só depois foi colocado junto mesmo na película. Né? Demorou um tempo para isso acontecer. Então, foi um tempo, tanto que o artista Charlie Chaplin, um grande ator do cinema, né? Ele tinha receio de fazer o cinema falado. Ele fazia o cinema mudo e ele disse que fazer o cinema falado ia trazer perda da magia do cinema. E, claro, ele estava errado, porque ele fez um filme chamado O Grande Ditador, que o discurso dele é lindo, o discurso final, né? Ele é um ator incrível que não só como ator, ele foi roteirista, ele foi produtor musical, diretor, enfim, um artista muito amplo. E ele trouxe isso para o seu cinema falado também. Ele pegou esses dois momentos. Claro que tiveram artistas que não conseguiram se adaptar, porque eram artistas que eram, né, rostinho bonito, que sabiam fazer a questão da expressão corporal, facial, mas não tinha uma voz bonita para aparecer no filme. Então, houve essa crise também, né? Mas muitos conseguiram continuar, né, e fazer o cinema falado. Vimos também que o cinema iniciou, né, começando ali a capturar a imagem, até ter a sua primeira exibição, que foi com os irmãos Lumière, com a chegada do trem na estação, e que causou um rebuliço, né? Por que vocês estão lembrados? Porque as pessoas ficaram com medo do trem passar por cima delas, né? Estavam na sala de exibição e o trem foi filmado de frente. Então, à medida que o trem foi avançando, as pessoas ficaram desesperadas e saíram correndo da sala de cinema de medo de serem atropeladas, né? Estranho, que ridículo? Não, gente, eles não conheciam a imagem em movimento, não tinham visto uma exibição de filme. Então era muito novo, né? Para nós temos agora cinema 3D, mas para a época não, era muito novo. Então era assustador, sim, né? E depois disso o cinema se desenvolveu muito, trazendo também junto a questão do lucro, né? Porque assistir a uma apresentação de cinema, né? Ver um filme, está envolvendo muitos profissionais, né? Nós temos ali diretor, produtor, atores, muita gente trabalhando e ajudando a criar, né, o resultado final que é o filme. Então, sim, vai trabalhar com o lucro e com a arte, trabalhando juntos. E a gente vê muitos filmes, né, muita divulgação, o cinema está em toda parte, né, e é muito legal. Hoje a gente tem uma gama imensa. E ele é separado por quê? Vocês estão lembrados? Por gêneros, né? A gente tem o cinema que pode ser um drama, uma comédia, um terror, uma aventura, né? São vários gêneros que servem para quê? Para classificar e a gente poder escolher melhor o que a gente quer assistir, né? Para que a família escolha o gênero mais apropriado, né? Para a idade dos seus filhos, ou o gênero que combine com aquela família, o estilo, né? Se gosta de um filme de terror, ou se gosta de um filme de comédia, ou se gosta de um drama, enfim, você pode escolher, antes de ir para assistir, aí para a sala de exibição do filme, você escolhe, né? Lendo ali na classificação do filme, tanto a idade como o gênero do filme, e você fica, né, prático para vocês fazer a melhor escolha e se divertir assistindo, apreciando uma obra de arte, né, cinematográfica. Então é muito legal, vale muito a pena, né? Aproveitem, assistam muitos filmes, né, do gênero que vocês preferirem e tentem observar, né, essa questão que a professora falou aqui. São tantos artistas envolvidos. Então,
como que é o figurino desses filmes? Como que é a voz desses atores, né? Como que é a fotografia, as imagens desse filme? Tudo isso é pensado antes de ir para a gravação, né? Para ir para o resultado final, depois ainda tem a edição feita, que é um trabalho árduo, demorado, que leva bastante tempo para ser feito. Então tenta assistir, né, tranquilamente, sem observar nada, e depois assista o mesmo filme analisando, observando o cenário como tá, o figurino, tá bom? Assistam assim com esse olhar mais crítico, para ver o que vocês percebem de diferente aí no filme, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!